Recentemente eu reassisti o filme Jojo Rabbit e, cara, esse filme simplesmente me quebrou de novo. Dirigido e roteirizado por Taika Waititi, o diretor famoso por fazer filmes de comédia, fez Thor Ragnarok da Marvel, inclusive um bom diretor. Vencedor do Oscar de roteiro adaptado em 2019, além de várias indicações, o filme busca satirizar o momento histórico ambientado no final da Segunda Guerra Mundial, que a gente sempre viu no olhar dos soldados americanos, ou então numa visão muito militar da coisa, Taika Waititi inova e decide trazer uma visão mais cômica, uma visão com muito mais humor daquela situação. Através do olhar de uma criança de 10 anos que busca participar da guarda pessoal de Hitler, eu acho que eu tenho muitas coisas a agregar em relação a esse filme nesse vídeo aqui. Sim, terá spoiler, mas fica tranquilo que você não vai se arrepender. Inclusive já é um filme de mais de 5 anos atrás, então eu acho que falar spoilers desse filme não é um problema mais. O filme usa de diversas alegorias, sátiras e críticas para contar pra gente o que aconteceu. Eu diria que a base do filme é o humor. Humor pesado, humor leve. Muita gente não gosta e até parte da crítica também não gosta desse filme, porque ele utiliza de uma sátira para poder adaptar a vida do político alemão da época, que eu não vou citar o nome aqui para não sofrer qualquer tipo de problema nesse vídeo. Eles utilizam humor para desenvolver esse personagem, o que muita gente considera um certo mau gosto, mas na minha visão, eu entendi a mensagem que o Taika quis passar e que o filme quis passar, e em nenhum momento tirou o peso das ações desse líder alemão. O fato deles satirizarem esse personagem só nos mostra o bom humor do Taika de usar uma situação tão ruim que aconteceu e subverter aquilo para um humor que conta a história pra gente tanto quanto um filme pesado em relação à época, por exemplo, como Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino. Inclusive quem interpreta o líder alemão, que é o amigo imaginário do Jojo Betzler, é o próprio Taika Waititi, e ele revelou em entrevista que ele só conseguiu dar vida ao papel do líder alemão dessa maneira caricata e engraçada mesmo, porque como é um personagem histórico com várias ações desastrosas, eu imagino que seja muito difícil interpretar esse cara de uma maneira séria e sóbria. Então o Taika usou a maneira engraçada para poder se colocar no papel do líder alemão, sem que seja muito pesado para ele, sem que ele sofra muito durante a produção do filme, o que para mim foi um acerto gigantesco. O personagem do amigo imaginário do Jojo é simplesmente incrível. Ele traz um contraponto pra gente à medida que o Jojo vai se tornando mais maduro e vai entendendo o mundo. E ele vai basicamente passando de um herói no começo do filme para um vilão no final do filme. Agora eu vou te situar um pouquinho em relação ao filme. Jojo busca treinar para se tornar futuramente da guarda pessoal do líder alemão, que basicamente através da propaganda de guerra alemã transformam os judeus em monstros. A gente vê durante alguns momentos do filme o Jojo desenhando os judeus como monstros, com várias patas, com várias cabeças. E os alemães são pintados como heróis, o que é muito engraçado a gente entender como funciona essa dinâmica de propaganda de guerra, porque é muito comum isso e não se engane, na guerra não existe herói nem vilão. Embora nesse filme a gente veja que os alemães se pintam como heróis e as crianças os consideram como heróis, basicamente todos os países fazem isso. Os Estados Unidos durante a Segunda Guerra pintava isso muito bem, como os americanos eram os heróis da guerra. É claro que na Segunda Guerra Mundial, como a gente tinha um antagonista tão poderoso como a Alemanha, que fazia tantas atrocidades, tornavam os aliados meio que os heróis e os mocinhos das situações, mas em guerra basicamente não tem herói nem mocinho, tá cada um lutando pelo seu lado, e durante a Segunda Guerra Mundial esse fato da propaganda de guerra foi muito importante, porque o país, através de propagandas, através de comerciais e através de alienar a sua população, engajava os seus jovens e as suas crianças a lutarem aquela guerra por eles. E eles basicamente escondiam todo o horror e toda a parte sangrenta da guerra, que é muito presente. A gente vê muito isso nos filmes da Marvel, né? No filme do Capitão América, como existia essa propaganda de guerra por parte dos americanos, que até hoje o americano ele tem muito orgulho de servir a sua nação, muito por conta dessa propaganda de guerra. E a gente vê o Jojo em uma espécie de treinamento infantil, que é o momento do filme em que a comédia se desenrola mais e é o momento mais engraçado que ele tá ali treinando. O filme coloca vários personagens e vários atores de comédia para interpretar papéis importantes ali, o que traz um tom cômico muito divertido para esse filme naquele momento. Inclusive o cara que faz o Phil no Game of Thrones está lá como um papel meio cômico, o que não dá muito pra gente imaginar, né? Mas ele ficou muito bom naquele papel, eu gostei dele. Mas eu daria destaque para um amigo do Jojo, que é o York, que é aquele gordinho fofinho que rouba totalmente a cena. Inclusive é muito comum e muito clichê no cinema a gente ver o papel do amigo do protagonista, que é o cara engraçado, que é o cara alívio cômico, e que na maioria das vezes fica muito clichê e perceptível, mas aqui nesse filme o clichê é totalmente usual,
e totalmente funcional, porque o Taika consegue fazer uma comédia arroz com feijão perfeita e o York fica incrível e é impossível a gente não se apegar ao York nesse filme. Partindo um pouco mais à frente no filme, o Jojo ele tem um sonho gigantesco em servir a guarda alemã. Inclusive, dado o momento do filme, a gente fica até com raiva do Jojo, porque ele é muito alienado politicamente, cara. É incrível isso. Mas a gente percebe que ele é uma criança e que essa é de fato a curva dramática do filme. O problema é que a mãe do Jojo, interpretada pela Scarlett Johansson, que inclusive tá maravilhosa nesse filme, esconde uma menina judia em casa chamada Elsa e o Jojo não sabe. E era uma prática muito comum de fato pelos alemães que não concordavam com a guerra, ou alguns dos franceses durante a invasão alemã, que pessoas judias eram escondidas na casa do pessoal e que se a guarda alemã descobrisse, a pessoa obviamente era assassinada. Então a mãe do Jojo tinha muito cuidado em esconder a Elsa, que era uma menina judia, na casa dela, e o Jojo descobre a existência dessa menina na casa dele. E mais ou menos a trama do filme, que é essa dinâmica do Jojo e da Elsa se conhecendo, o Jojo entendendo que a Elsa na verdade é um ser humano tanto quanto ele, e ele vai passando de ódio para negação, de negação para aceitação e de aceitação para pertencimento. Porque ele no início odeia a Elsa, porque ele considera ela um monstro de fato, depois ele se nega a acreditar que ela é um ser humano, depois ele aceita, depois ele pertence a ela como parte da sua família, inclusive basicamente sendo ela a primeira paixão da vida dele. O que a gente entra de novo no clichê dos filmes dos opostos, muito opostos acabarem se apaixonando no final, mas como aqui o Taika ele tem um bom gosto de montagem, de edição tão bom, a gente acaba não se apegando muito nesses clichês, a gente acaba embarcando no filme e a gente acaba amando o filme. A menina que faz a Elsa nesse filme, que faz a menina judia, tá impecável pra mim, a atuação muito tocante, a atuação muito sutil e também faz com que o garoto que faz do Jojo Bessla brilhe. Esse menino é muito bom ator. A atuação dos dois são muito bem no ponto, não são exageradas, que é muito comum a gente ver a atuação de criança muito over, né? Uma atuação muito over, porque a criança não sabe o minimalismo de uma atuação, mas é muito primor da direção, porque saber dirigir uma criança é tão importante quanto saber dirigir uma pessoa adulta, saca? E a gente parte pro momento mais icônico do filme, que é o momento que me pega no filme, tá? Que é o momento que a mãe do Jojo é assassinada. A gente vai percebendo ao longo do filme que a mãe do Jojo participa de uma certa resistência. O filme vai dando pequenos spoilers pra gente disso, que a mãe do Jojo faz parte de uma resistência contra os nazis. Inclusive o Jojo acha que o seu pai viajou pra guerra pra batalhar a favor da Alemanha, mas a gente vai percebendo ao longo do filme que não. O pai do Jojo, na verdade, era também dessa resistência contra os nazistas. Porém, a mãe do Jojo foi descoberta e aqui o filme usa do primor da sua construção para contar uma cena, a cena clássica do Jojo na praça, e ele vê simplesmente os pés da sua mãe primeiro e abraça os pés dela e ela tá enforcada ali em praça pública, que para mim é um dos momentos mais emocionantes do filme. E esse é inclusive um dos únicos filmes que me fazem chorar nesse momento. São pouquíssimos filmes e esse é um deles, porque toda a construção da mãe do Jojo sempre tá amarrando os seus cardaços como sinal de que ela sempre está ali protegendo. E no momento em que o Jojo vê a mãe dele morta pelos pés, pelos sapatos, que é um simbolismo do filme, e ele tenta amarrar os cadarços dela e obviamente ele não consegue, porque ele não está em posição de amarrar os cadarços de ninguém, ou seja, ele não está em posição de proteger ninguém, principalmente pelo luto do falecimento da mãe dele. É de um primor de roteiro tão grande que eu fico pensando por que esse filme não é mais valorizado, sabe? Ele une todas as características de um bom filme. Ele não é um filme longo, ele é um filme divertido, ele é um filme que traz um ponto tocante no momento correto, ele tem uma excelente trilha, ele tem uma excelente edição, ele tem boas atuações. Então esse momento pra mim entrega que o Oscar que ele ganhou em 2019 foi muito bem entregue. A gente sofre aquela pancada nesse momento, né? Porque o filme vai caminhando em uma comédia com a gente basicamente durante todo o momento, e nesse momento vem a pancada e a gente desaba basicamente. Já partindo pro final do filme, o Jojo vendo que os aliados vencem a guerra, e aí é algo curioso porque ele não quer que a Elsa vá embora, e a princípio ele fala que os alemães venceram, como um ato infantil ali, né, de agir igual uma criança, mas basicamente completando o arco dele de amadurecimento, ele decide falar pra ela que os aliados venceram, ele decide agir como de fato um adulto e alguém que entendeu a guerra e alguém que amadureceu, amarra os cadarços dela como um sinal de que beleza, eu estou pronto para te proteger,
e apresenta a rua para ela, e aí o filme acaba com eles dançando em uma cena muito tocante, muito marcante, e eu considero esse filme uma obra-prima. Óbvio que o meu acervo de filmes assistidos não é gigantesco, igual a galera muito cinéfila, mas dentre os filmes que eu assisti, esse talvez seja um dos filmes mais marcantes, porque ele entrega tudo, ele entrega o humor, ele entrega o fator histórico. Se você tiver um pouco de neurônio, você vai entender que a guerra não beneficia nenhum lado nem o outro, que na verdade a gente sempre deveria lutar pelos vivos e pela vida, e não por um país ou por uma denominação política ou por algo do tipo. No final das contas, a vida e a família é exatamente o que a gente deveria lutar, e o Jojo termina o filme entendendo isso. Ele começa querendo lutar por uma nação, lutar por um líder político, e termina entendendo que a principal luta da vida dele tem que ser pela família e pelas pessoas que ele ama.